Fala galerinha, como vai? Tudo bem? Alex Beiro falando aqui, professor de História do Colégio Mackenzie, da Unidade Gávea, né? Lá da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Para os vestibulandos de plantão, nós vamos resolver aqui uma questão de História, né? De vestibular. E a universidade escolhida foi, o vestibular escolhido foi a Universidade Federal de Uberlândia, tá bom? Prova de primeira fase, uma prova objetiva, aquelas que você tem que marcar as alternativas, tá bom? Então vamos lá, olha essa questão aqui, né? Repare que nessa questão eu tenho três situações, eu tenho três partes na questão que é muito importante. E eu julgo a primeira importância para o comando da questão. Então vamos lá, as partes são contextualização, comando da questão e alternativas. No comando da questão, você tem ideia do que ele está falando na contextualização da questão. Né? Considera-se como alguns dos principais feitos do período Cromwell. Então ele está me falando de um período que aconteceu na Inglaterra, cujo período é chamado de Cromwell, que recebe o nome, né, do próprio líder do exército do parlamento, que era o Oliver Cromwell. Nesse período, que durou pouco tempo, né, aconteceram duas guerras civis. Né? Então ele fala assim, após um período de guerra civil, que instaurou uma república, foi o único momento da história da Inglaterra em que ela passa por uma república, né? Que aconteceu entre 1649 e 1658, né? Então, assim, pelo comando da questão, eu já consigo ter um entendimento melhor do contexto, né? Da contextualização que ele me passa, para então resolver o que ele me pede, né? Mas repara que no comando da questão tem uma palavra importantíssima, que é a palavra exceto. Então é o seguinte, considera-se como alguns dos principais feitos do período Cromwell, exceto... O que o examinador está falando para ti? Está falando o seguinte para a gente, galera, eu estou te dando 4 alternativas, dessas 4 alternativas, 3 são corretas. Então eu quero a única que é falsa, entendeu? Por isso que tem esse exceto. Então ele está falando, eu estou dando 4 alternativas, você vai considerar a única que é falsa e vai marcar essa como opção de resposta para o gabarito. Combinado? Então, para a gente resolver essa questão, antes de resolver, eu vou fazer um pequeno resumo desse período, né, de Oliver Cromwell. Baseado nesse resumo, a gente vem e responde essas questões, ok? Então, vamos lá então, olha lá, nessa época aqui, tinha um rei da Inglaterra chamado Carlos I. Né? Então, com a vitória de Carlos I sobre os escoceses, o próximo passo do rei foi prender parlamentares opositores ao seu governo, e aqui ele comete um erro enorme, um erro que custou a vida dele, ele não deveria fazer. Ele invade o parlamento, ele manda soldados invadir o parlamento. E quando ele invade o parlamento, né, aí se cria-se uma instabilidade muito grande. Né? Quando ele desrespeita o parlamento, né, porque não existia um poder moderador. O rei moderava o parlamento moderava o rei, mas tinha que haver respeito entre eles, né, no processo de execução, de legislação dele, entre leis, né, do julgamento. E Carlos não respeita o parlamento, então ele invade o parlamento, né? Então o parlamento ele se organiza, né? Uma reação que deu início então à Primeira Guerra Civil em 1642. E nessa organização de reação contra o rei, lembrando que o rei tinha um exército real, né? O parlamento então monta um exército, que é um exército parlamentar, e coloca como chefe desse exército parlamentar Oliver Cromwell, né? Por isso que Oliver Cromwell se desponta no exército, por isso que os períodos chamados de Cromwell, né, que vai de 1649 a 1658. Esse Oliver Cromwell, ele era o líder do exército parlamentar. Esse exército parlamentar foi chamado de New Model Army. Oliver Cromwell teve uma excelente ideia de trazer para o parlamento a importância de se remunerar quem era participante desse exército, por isso que passou a chamar de New Model Army, onde os participantes desse exército, eles largariam seus ofícios, né, do que executavam na sociedade e fariam parte do exército, sendo remunerados para isso. Né? Esse exército ganha muita força, eles ficam muito maiores do que o exército real, o exército do rei. Então, por isso que as duas guerras civis que aconteceram no país, o exército parlamentar, liderado por Cromwell, eles conseguiram abafar de maneira mais fácil, mais rápida, né? Então, aqueles que deram apoio ao rei, ou seja, faziam parte do exército real, eles ficaram conhecidos como cavaleiros, tá bom? E os que deram apoio ao exército parlamentar, né, os defensores do parlamento, ficaram conhecidos como os cabeças redondas, por causa do corte de cabelo que eles tinham, né? Então, o New Model Army, ou o exército parlamentar, ou os cabeças redondas, nós estamos falando do mesmo exército, tá bom? New Model Army, ou seja, o novo exército modelo, os cabeças redondas e o exército parlamentar.
É a mesma coisa, tá bom? Contra o exército realista, que eram os cavaleiros. Maravilha, né? Os populares, ou seja, aqueles que deixaram seus ofícios e passaram a receber para fazer parte do exército parlamentar, eles passaram a desenvolver consciência política, porque agora estava perto do parlamento, fazia parte do exército, né? E a partir do seu contato, então, com esse New Model Army, com o novo exército modelo, né? Eles criaram-se essa consciência política e, em consequência a isso, eles organizaram dois movimentos que foram de contra, né, aquilo que a burguesia queria, né? Então eles chocaram diretamente com os interesses da burguesia. Apesar de que os niveladores, eles mesmos, muitos deles faziam parte da burguesia, tá bom? Bom, o grupo dos niveladores, que era dentro desse exército, esses populares, que eles formaram duas equipes, dois grupos distintos, né? Uns eram chamados de niveladores e outros de, ou seja, levelers, e o outro de diggers, né? Que são os escavadores. Então, esses grupos, os niveladores, ou seja, os levelers, né? Esse grupo era formado por proprietários de pequena porção de terra. Bom, e defendiam a proteção de suas terras, o voto universal e ainda um regime republicano. Então, três situações, né? Três fatores que eles defendiam, né? O voto universal, tá bom? Defendiam a república e defendiam a proteção de suas terras. Muito bom. E formava, então, a base do exército, do New Model Army, né, desse novo exército modelo. Por outro lado, nós tínhamos os diggers, ou seja, os escavadores, que eram compostos por trabalhadores rurais de menos posse de terra, né, e que defendiam de maneira mais pacífica uma reforma agrária e a eliminação das diferenças entre os grupos sociais. Forma pacífica, entre aspas, né, porque na época dos cercamentos, ali onde tinha algumas terras que faziam parte do governo, que não eram parte privada, né, eles acabaram invadindo essas terras, vou comentar aqui daqui a pouco. Então, assim, entre aspas, de uma maneira mais pacífica, né? Bom, eles não conseguiram obter resultados satisfatórios com suas lutas. Os niveladores passaram a criticar o exército, né, e a criar rebeliões dentro do próprio exército. Bom, tentando tomar a liderança de Crown, né, e tentando ter a liderança do exército. Tais revoltas, né, as revoltas dos levelers, né, elas foram prontamente sufocadas por Crown e seus generais, aqueles que acompanhavam o Oliver Cromwell, né? Carlos I, que havia sido preso na Primeira Guerra Civil, ele foge, então, né? E ele foge para a Escócia, buscando refúgio na Escócia. E acontece, então, a Segunda Guerra Civil, porque o Exército Real, né, eles vão lutar contra o Exército Parlamentar, para proteger o rei que estava escondido na Escócia. Acontece, então, a Segunda Guerra Civil. No entanto, essa Segunda Guerra Civil é abafada de maneira mais rápida por Oliver Cromwell, né? Bem mais agilidade, tá bom? Então, e os escoceses, então, eles entregam o Charles I para os ingleses. Então, o parlamento enviou Carlos I a um tribunal, onde que condenou à morte. Ele lembra do desrespeito que ele teve lá ao parlamento, ter causado essa guerra civil, né? Quando ele desrespeita o parlamento, ele vai para um tribunal e ele acaba sendo condenado à morte. Ele é morto, então, em 1649, né? E esse machado que faz a decapitação do rei, do Carlos I, ele é colocado desde então nessas antessalas, né, que eu havia explicado, no Robin Room, né, com a câmara de Robin, né, para que antes da rei ou a rainha eles entrarem no parlamento para fazer a leitura da abertura do parlamento, eles veem esse machado lá, né? É para falar, ó, existe um respeito e existe uma consequência muito grande, muito forte, né? Se não houver respeito entre os direitos do parlamento, né, e os direitos do rei, né? Muito bom. Então, pouco depois, após outras revoltas dos niveladores, Cromwell ele toma uma atitude muito drástica, porque ele pega, quem que são os líderes dessa revolta aqui? Vem cá, por favor, vem cá, vamos ter uma reunião nós aqui. Deixa eu te falar, põe todo mundo na parede ali, vamos fuzilar todo mundo, e ele acaba matando todos os líderes dos niveladores. Ele quis acabar com a bagunça pela raiz, né? E mais pra frente ele vai mais além ainda, a gente vai ver nesse momento de protetorado que acontece na Inglaterra. Mas antes disso, nós tivemos um momento onde que Cromwell, ele foi escolhido para assumir o comando de uma campanha inglesa na Irlanda, que aconteceu de 49 a 1650, né? As suas forças derrotaram uma coligação entre os confederados irlandeses, né, e o exército real, os realistas, o exército do rei, e ocuparam o país. Então Cromwell vai lá, ocupa o país, ocupa a Irlanda, termina assim com as guerras confederadas irlandesas. E durante esse período, né,
foram redigidas uma série de leis penais, né, contra os católicos romanos. Vale ressaltar que os católicos romanos eles eram uma minoria significativa na Inglaterra e na Escócia. No entanto, na Irlanda eles eram uma maioria, eles eram muita gente. Eu tive uma vez em Belfast, fiquei lá 3 dias em Belfast, e muito interessante, foi uma das viagens mais interessantes que eu tive, onde que os portões em Belfast estão lá até hoje, onde separava os bairros dos puritanos, né, com os católicos. E aqueles que ultrapassavam de um bairro para o outro, os portões fechavam à meia-noite. E as paredes da cidade toda têm registros, né, desenhos de como era, como foi aquela batalha ali. Então, assim, aconteceu, tem consequências até hoje, porque às vezes a pessoa, o neto, o filho, o bisneto, né, ele olha, não, pô, sua família matou minha família. Então cria-se uma rixa, né? Então assim, cria-se uma situação muito desconfortante na cidade, né? Que desde essa época vem até hoje. Porque Oliver Cromwell, ele era um puritano de grande fé e não aceitava a fé do outro, não aceitava a fé católica, né? Então quando eles invadem a Irlanda, eles conseguem vencer, né? Então eles já haviam vencido a Escócia e agora subjugaram a Escócia, agora vai na Irlanda, subjuga a Irlanda também. E ele pega as propriedades, né, as terras dos católicos e dos irlandeses e confisca a terra dos irlandeses, né? Então, assim, uma situação muito agradável não, né? Bom, em 1649 sucedeu o mesmo com o movimento dos escavadores, que foram sufocados pelo novo exército modelo após tentar ocupar algumas terras abandonadas, né? Que eu comentei lá da época dos cercamentos. Tentaram ocupar essas terras abandonadas, o Cromwell falou, não tem conversa aqui não. Vamos acabar com esse negócio, não vai ter reforma agrária não, para que esse trem está teimando demais, menino. Acabou com esse negócio, né? Em 1649, então, foi instaurado na Inglaterra, pela primeira vez, e única, né, vez na história, um regime republicano, tendo Oliver Cromwell como seu líder, né? Bom, a República Inglesa ficou conhecida como Commonwealth, que é comunidade, né, em português. Em 1650 e 1651, Cromwell, ele promulgou os atos de navegação, o que ajudou demais a Inglaterra, né, com que fez aumentou muito o poderio bélico inglês, né? O que seria esses atos de navegação? Esses atos eram leis que definiam questões relativas ao comércio marítimo entre a Inglaterra e outros países. Segundo os atos de navegação, todas as mercadorias que entrassem na Inglaterra ou saíssem da Inglaterra só poderiam ser transportadas em navios ingleses. Então isso fez com que a Inglaterra enriquecesse de maneira assim estrondosa, né? Extraordinária. E essa medida impulsionou as atividades comerciais inglesas e, consequentemente, aumentou demais o poderio bélico inglês. Nessa época, a Holanda se sentiu muito ultrajada. Falou, não, tem conversa com esse negócio não. E foi tentar brigar com a Inglaterra, né, lutar com a Inglaterra, e acabaram perdendo nessa batalha, né, para os ingleses, da batalha naval. Os ingleses venceram, né? Muito bom. Bom, em 1653, com o objetivo de eliminar qualquer tipo de resistência interna, que os niveladores, né, os levelers, estavam pressionando ele para tentar tomar a liderança e tentando ter um voto universal e tentando ter leis protecionistas, né, às suas terras, né? Então o Oliver Cromwell, ele dissolve o parlamento, né, porque ele fala assim, ó, eu já acabei com as rebeliões dos levelers. E agora, para evitar qualquer outra rebelião que possa acontecer, seja de leveler, de diggers ou de algum parlamento, eu vou acabar com esse negócio. Ele dissolve o parlamento, né, e se nomeia Lorde Protetor da Nação. E com isso deu início ao Protetorado, né, que foi uma ditadura entre 1653 até 1658. Após isso, ele morre, né, Richard Cromwell, filho dele, assume, não tem o mesmo ímpeto do pai, a mesma força, né, e eles acabam retirando, chamando Charles II, né, Carlos II, para assumir novamente. A gente vai continuar a história, porque o nosso foco é na questão aqui, né? Vamos voltar lá para a questão, então. Olha aqui, ó. Bom, então ele me fala o seguinte, o comando considera-se como alguns dos principais feitos do período Cromwell, ou seja, você vai considerar isso aqui, exceto um. Então, das 4, 3 são verdadeiras, uma é falsa. A conquista da Irlanda, com a expropriação dos proprietários de terra e dos camponeses, isso é verdade, né? Eu comentei aqui que Cromwell foi na Irlanda, né? Até a guerra lá, onde que ele era puritano e discutiu lá com os católicos. Ele teve grande parte das terras confiscadas desses católicos, né? Então a letra A, ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, eu não posso tê-la como opção para marcação no meu gabarito. Então eu vou eliminar a letra A aqui como opção de marcação para o gabarito. A vitória dos ideais levelers, não, isso aqui nunca aconteceu, né?
Os Leveres tentaram algumas vezes até assumir o poder, né, assumir o comando do exército do New Model Army, e até que uma vez lá que o Oliver Cromwell chegou a executar, né, os principais líderes dos Leverers, né? Então eles não conseguiram os resultados, os Leverers nunca conseguiram impor aquilo que eles tinham por ideal, né, por almejar. Então a letra B aqui, ela tá falsa, porque não teve vitória dos ideais Leverers, então eu vou considerar ela aqui, porque ela não é verdadeira. Então, a conquista da Escócia com o intuito de impedir ali o restabelecimento da velha ordem. Isso aqui é uma verdade, né? Teve até o início da Segunda Guerra Civil, onde quando os escoceses perderam a batalha, entregaram o rei Carlos I para os ingleses, e aí foi quando Carlos I chegou aí para o tribunal, né? E ali foi condenado à morte, foi decapitado. Então a letra C, ela é verdade. Se ela é verdade, eu não posso considerá-la como alternativa para o meu gabarito. Então tem que eliminar isso aqui. O empreendimento de uma política naval e comercial mais avançada por meio do Ato de Navegação de 1651. Isso é verdade, tanto é verdade que ele levou demais, né, o poderio bélico inglês e fez a Inglaterra crescer muito, porque a Inglaterra vendia muitos produtos, principalmente têxtil, né? E para se comprar esses produtos têxteis da Inglaterra, esses produtos só poderiam sair da Inglaterra através de navios ingleses. Então, a companhia inglesa ganhava, a balança comercial, né, de exportação da Inglaterra era muito alta, e os produtos que entravam na Inglaterra não poderiam entrar por nenhum outro navio. Esse navio tinha que passar por um navio inglês, né? Então o navio inglês ganhava, né? Essa logística da Inglaterra passou a ganhar muito, né? Então, assim, então é verdade a letra dele. Então é verdade, os atos de navegação, eles contribuíram, né, para um grande avanço, né, da Inglaterra. Então, a letra D, se for verdade, se ela sendo verdade, eu não posso considerá-la como opção para o meu gabarito. Então, eu vou eliminar a letra D e sobrou a letra B aqui, então, como alternativa para a minha resposta. Então, essa questão de número 11 da prova tipo 1 da primeira fase da UFO, né, de 2019, foi o segundo dia de questão, é a letra B. Tá? Então tá aí, baseado no resumo que nós fizemos, está aí a marcação, tem que ser a letra B. Tá bom? Foi aí um resumo do período de Crown, do período de República, onde se enfrentou duas guerras civis, né, a Primeira e a Segunda Guerra, e onde nós resolvemos uma questão. Fica aí a dica, né, para você que é aí um vestibulando e vai prestar alguma prova, onde que tem grande probabilidade de cair algo sobre o único período de República da Inglaterra. Forte abraço a todos, Deus abençoe vocês grandemente e a gente se vê.